Bom dia, sexto ano, tudo bom? Vamos agora começar a nossa aula da semana 4 do PET 4. Passou rápido, né? Isso aí. Sabe o que nós vamos falar hoje? Sobre números decimais. Professor, o que são números decimais? São números caracterizados pela presença da vírgula. Como assim, professor? Quando eu escrevo, por exemplo, 0,5, é um número que possui uma vírgula, não possui? Então a gente fala que é um número decimal, são números caracterizados pela presença da vírgula. Todo número decimal, meninos, ele é composto de uma parte inteira e de uma parte decimal, né? Ele é composto por uma parte inteira e uma parte decimal. Então vou pegar como exemplo para vocês aí, vamos pegar esse número aqui, ó. 2,4 é um número decimal porque tem a presença da vírgula. A parte inteira, meninos, eu vou ficar de costas para vocês. A parte inteira, ó, fica sempre à esquerda, minha mão esquerda aqui, ó. Então essa aqui representa a parte inteira do número, ó. Parte inteira. Então quem é a parte inteira desse número aqui? É o número 2. E o número que fica à direita da vírgula, a gente chama de parte decimal, ok? Ó, parte inteira, parte decimal. Joia? Tranquilo, né? Professor, como é que a gente faz a leitura de um número decimal? Ah, isso nós vamos ver agora. Os números decimais, meninos, eles começam pela sua, sempre na base 10, tá? Vou colocar exemplo para vocês aqui. Vou colocar o mesmo número, meninos, só que escrito de 3 maneiras diferentes. Então, com quantidades de casas decimais. Então, aqui, meninos, eu tenho quantas casas decimais depois da vírgula? Quantos números aparecem depois da vírgula? Um número só, professor. Então, esse número a gente vai fazer a seguinte leitura: 5 décimos. 5 décimos. Por quê? Aqui, menino, só tem uma casa depois da vírgula. Então, é sobre 10. Tá? Então, eu leio 5 décimos sobre 10. Tá? Porque tem uma casa só depois da vírgula. Ah, professor, quantas casas tem depois da vírgula aqui? 2, né? É o número 0 e o número 5. Então, para trocar em miúdos, para vocês entenderem melhor, faça uma analogia. O 10, o número 10, tem quantos zeros? 1, né? Então, ô professor, uma casa só, então esse número está sobre 10. Então, por isso que eu falo 5 décimos, né? E se eu fosse escrever esse número sob a forma de fração, meninos, que a gente vai aprender daqui a pouquinho, é 5 sobre 10, tá? Por isso eu leio 5 décimos. Agora aqui, meninos, tem 2 casas. Vamos fazer uma analogia. O número 100 tem quantos zeros? 2. Então, se tem 2 casas, então a gente vai ler 5 centésimos, né? São partes de 10, aqui partes de 100, né? Como é que eu escreveria sob a forma de fração? Seria 5 sobre 100. E agora aqui, professor, meninos, quantas casas tem depois da vírgula? Ah, professor, tem 3 casas. Vamos fazer uma analogia. O número 1000 tem quantos zeros? 3, né? Então, são 5 partes de 1000. Então, a gente lê 5 milésimos. Se eu fosse transformar em fração, seria 5 sobre 1000. Tá bom? Então, assim a gente faz a leitura. Vocês notaram aqui que eu não escrevi nenhuma parte inteira? É porque não houve parte inteira aqui. Porque todos foram zero. Isso aí, Maria Fernanda. Agora, se eu escrevo dessa maneira, meninos, olha. Apareceu um número diferente de 0 aqui à esquerda. Ah, professor, apareceu o número 2. Então, 2 não representa a parte inteira. A parte inteira é todos os números, os valores que estão à esquerda da vírgula. Então, a leitura ficaria dessa maneira. Primeiro, a gente escreve a parte inteira. 2 inteiros, tá? E quantas casas depois da vírgula? 1. Analogia, 10 tem quantos zeros? 1. Então a gente já sabe que são partes de 10. Então 2 inteiros e 4
décimos, tá? São 4 partes de 10. Ok, meninos? Joia, isso aí. Então, nós já aprendemos que são números decimais, já aprendemos a leitura, né? Agora, meninos, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender agora a transformar, né, um número decimal em fração e vice-versa, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeiro nós vamos aprender a transformar, meninos. Transformar. Tá? Vamos pegar o PET aí, quem estiver me acompanhando com o PET. Tá? Nós vamos aprender a transformar um número decimal. Tá aí no nosso PET, tá? Vamos pegar aí, vamos acompanhar direitinho. Transformar um número decimal, meninos, em fração, ó. Ok? Em fração. Então, vamos pegar o exemplo PET de vocês aí. Tem um número aí 0,322, né? Então a gente já sabe que não tem parte inteira, porque aqui à esquerda foi o zero. Parte decimal é o número 322. Então como é que a gente vai transformar, meninos? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Quantas casas... É bem simples, eu gosto de explicar da maneira mais simples. Quantos números ou casas a gente tem depois da vírgula? Quantas